Se você em particular sempre teve dificuldade para perder peso e nunca realmente conseguiu atingir o seu objetivo de boa forma, preste atenção especial nesse desafio. Grãos e derivados são uma espécie de veneno para o corpo. O nosso corpo não está geneticamente adaptado para o consumo de grãos. Grãos, em geral, possuem alta concentração de carboidratos, os quais provocam uma resposta alta à nossa insulina, que evita a nossa perda de peso, a nossa perda de gordura. O consumo de grãos, principalmente os grãos refinados ou os grãos integrais e seus derivados, prejudicam a sua saúde em geral. Grãos causam dependência. Os grãos possuem os famosos antinutrientes em sua composição. E esse é um dos grandes motivos pelo qual eles são literalmente venenosos e longe de serem bem-vindos dentro do nosso organismo. Claro, se mencionarmos que os grãos são densos em carboidratos. Os principais e mais importantes antinutrientes, os quais precisamos conhecer, são fitatos, ácido fítico, lectinas e o glúten. Os fitatos se ligam facilmente a minerais do corpo, tais como o cálcio, o magnésio, o zinco, o cobre, impedindo que você os absorva. Eles também liberam outros minerais das suas reservas no corpo. As lectinas interferem negativamente na permeabilidade do intestino, tornando-o mais permeável, dessa forma deixando passar facilmente compostos que são vistos pelo corpo como inimigos, logo despertando uma resposta autoimune, o que colabora, entre outras coisas, para a inflamação crônica e a síndrome do intestino permeável. O glúten é a proteína presente em praticamente todos os grãos, a qual é responsável pela famosa intolerância ao glúten, que atinge 7 a cada 10 pessoas. É incrível como algumas pessoas notam mudanças incríveis e positivas no organismo ao eliminarem os grãos por apenas alguns dias. Eu quero que você fixe isso na sua mente. O glúten é altamente viciante. A ciência mostra que o glúten influencia nas mesmas áreas do cérebro, nas quais a cocaína e a morfina também atuam. O glúten está presente praticamente em todos os grãos e derivados, como os pães, como as massas, por exemplo. Este é um dos grandes motivos pelos quais a maioria das pessoas sente muita vontade de comer um alimento desse tipo quando começa a retirá-lo do seu dia a dia. Se você é religioso e já leu a Bíblia, sabe que os grãos, assim como o trigo, foram a base da vida. Agora, deixe-me contar algo bastante interessante aqui para você. O ser humano só começou a cultivar grãos e a se alimentar, em maior parte deles, depois da invenção da agricultura, a qual aconteceu por volta de 10 mil anos atrás. Antes disso, por mais de 2 milhões de anos, o ser humano viveu sem consumir grãos. A sacada aqui é que a ciência mostra que nossos genes não mudaram praticamente em nada desde então. Nós ainda temos basicamente os mesmos genes que tínhamos há milhões de anos atrás. Só que agora nós estamos com hábitos alimentares completamente diferentes do que tínhamos naquela época. Nunca fomos tão gordos e doentes. Se não fosse pelo avanço da ciência, nós estaríamos morrendo muito cedo, muito antes que os nossos antepassados. Agora imagine quanto poderíamos estar vivendo se voltássemos a comer alimentos que realmente são naturais e nutritivos para o nosso corpo. Nossa genética simplesmente não está preparada para o consumo desses alimentos. E seu verdadeiro potencial genético, a boa forma, só é possível de ser atingido quando você tem uma alimentação que está de acordo com o que o seu corpo está preparado para processar. Agora um alerta aqui para você. Arroz e milho também são grãos e possuem glúten, porém o glúten presente nesses alimentos não contém uma molécula chamada gliadin, a qual é normalmente responsável por respostas inflamatórias. Portanto, esses alimentos são geralmente aceitáveis, só que em nosso desafio eles não entram.
Eliminando grãos da sua dieta alimentar, você irá evitar todas as consequências negativas de seus antinutrientes e também da alta concentração de carboidratos presentes neles, a qual interfere bastante negativamente no funcionamento normal da insulina no sangue e dificulta principalmente o emagrecimento. Eu não quero me prolongar muito aqui nesse assunto, mas eu quero enfatizar a importância de você entender a necessidade de excluir os grãos e derivados aí da sua dieta. Esse é mais um desafio que eu classifico como nível 3, com mais resistência. Mas eu sei que se você seguir tudo que aprendeu aqui, consumir os alimentos certos, sem medo de gordura, será bem mais fácil passar por esse desafio e depois se livrar definitivamente deles e nunca mais você vai querer inflamar novamente o seu corpo. Amanhã eu vou te falar sobre os ajustes extras que você tem que ficar atenta para o sucesso nesse desafio. Te encontro aqui.